Gabriel em 2 Crônicas, capítulo 29. As crianças até 7 anos podem ir para sair do cultinho. 2 Crônicas 29. Você pode tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Nós vamos ler o versículo 9 até o versículo 11. Bem lá atrás, se quiser chegar mais para frente, pode chegar. 2 Crônica 29, a partir do verso 9. 2 Crônica, gente, está depois de 1 Crônica, está para facilitar, para ajudar se alguém tiver com dificuldade. Mas ajuda aí. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar nesse texto hoje. E, meus queridos, o profeta Isaías e o rei Ezequias têm muito para falar a nós nessa noite. E a palavra de Deus, quando você começa a ler, às vezes a gente pensa, é Velho Testamento, é Novo Testamento. A Bíblia sempre tem algo para te dizer quando você está lendo ela. Um texto que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, fala hoje para nós. E fala de forma muito clara e traz para nós ensinamentos tremendos. Sempre tem uma aplicação. Esse texto fala sobre Ezequias. Ezequias foi um homem que ele começou a reinar aos 25 anos de idade. Mas ele começou com uma decisão. Ele decidiu fazer algo diferente. E na Bíblia nós vamos encontrar que os homens e as mulheres que fizeram algo sobrenatural foram pessoas como Ezequias. Homens decididos, mulheres decididas, pessoas resolvidas, pessoas que tinham uma decisão e tomaram essa decisão e foram até o fim. E, meus queridos, tudo na nossa vida só começa a mudar quando a gente toma uma decisão. O que acontece, muitas das vezes nós queremos, né? Tantos obstáculos quando nós queremos, né? A mulher decide, eu quero emagrecer. Aí tem uns que vão lá e compram aparelho, aqueles aparelhos que saem na televisão, né? Aí você vê só gente sarada malhando, né? Aí a pessoa acha que é só comprar um aparelho, mas junto com o aparelho vem um manual dizendo o seguinte: pare de comer. Porque não basta ter uma decisão sem você fazer aquilo que você tem que fazer como certo, não é verdade? As pessoas querem, mas não tomam uma decisão. Ou seja, eu decidi, vou melhorar as minhas notas. Porque não adianta, estamos chegando na reta final da escola, né? Aí tem gente que faz aquela oração, né? Senta diante da prova e começa: Senhor, meu Deus, meu Pai, manda um anjo agora bom em matemática. Chimbalaia, labalaia. Vai esse anjo, não, Deus fica olhando, né? Não estudou, né? Não estudou, agora vai. Ou seja, não tem como, você tem que decidir. Eu vou melhorar as minhas notas. Como? Estudando. Vou melhorar o meu casamento. Como? Sendo o melhor marido, sendo melhor esposa. Eu decidi ser o melhor filho. Como? Eu decidi ser o melhor funcionário na minha empresa. Algo que Arnaldo falou comigo domingo, né? Arnaldo, depois de ganhar a luta no sábado, aí ele falou: não, pastor, o senhor disse que Getsemane tem que ser sempre vencedor. Ou seja, temos que fazer na excelência. Por isso, 40 segundos eu derrubei o cara. Você aprendeu, né? Está aprendendo direitinho. Mas, meus queridos, é uma decisão. Eu decidi que você, dono de uma empresa, eu decidi que você é um bom funcionário. Eu decidi e
vou fazer acontecer. É igual o camarada que eu vi o testemunho, ele foi procurar emprego e ele acordou, e na hora que ele chegou no local para ver o emprego, era uma vaga e tinha 51 pessoas na frente dele. Mas ele estava tão decidido que ele fez um bilhete e entregou para a secretária e falou: "Se entrega para o examinador para mim." E a secretária não viu o que estava escrito, nem entregou. E no bilhete estava escrito o seguinte: "Antes de contratar qualquer um dos primeiros 51, conversa comigo primeiro." Quem ganhou a vaga? Quem estava decidido. Então, meus queridos, nós precisamos tomar decisões. A vida de Daniel foi uma decisão. Daniel decidiu o seguinte: não vou me contaminar na Babilônia. E o que Deus fez? Deus coloca Daniel no lugar alto. Nós temos Ruth. Ruth foi incluída na genealogia de Jesus porque ela tomou uma decisão: eu vou estar com você, Noemi, a sua sogra, ex-sogra, né? Porque o marido estava morto. Nós vemos os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles decidiram não se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Foram para a fornalha, mas na fornalha tiveram experiência com Deus. Pessoas de decisão. Ana, a mãe de Samuel, a Bíblia diz que Ana chorava todo dia, porque Ana era casada com um homem chamado Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Ana não tinha filhos, Penina tinha filho. E quanto mais Ana chorava, ela ouvia um choro de bebê na outra tenda. Penina tendo filhos, e Ana só chorando. Mas um dia, Ana tomou uma decisão. E o marido dela, Eucana, ele era o cara, né? Ele chegou e disse o seguinte: Ana, eu valho mais do que 10 filhos. Esse cara sou eu. Roberto Carlos se inspirou nele. Mas Ana tinha um sonho. E o dia que ela parou de chorar e decidiu pedir a Deus um filho, meus queridos, tem gente que entra nessa história, né? O choro pode durar uma noite, pastor, mas a alegria vem pela manhã. Meus queridos, não é o choro que muda a nossa perspectiva da vida, é a nossa decisão que muda as circunstâncias. Você tem que tomar uma decisão, e essa decisão é que vai fazer com que as coisas mudem na sua vida. Vamos analisar a vida desse rapaz, Ezequias. Tinha 25 anos de idade. Vamos lá para o capítulo 29, a partir do versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Meus queridos, o pai de Ezequias foi Acás, o pior rei que houve em toda a história de Israel. Acás, ele fez tudo que era desagradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele levou o reino à bancarrota. Ou seja, Israel perdeu exército, dinheiro, famílias, a vida espiritual. Israel estava moralmente destruído. E agora Ezequias assume, porque o pai tinha morrido. E Acás era um cara tão ruim que até no funeral dele falaram mal dele. E funeral, todo mundo fala bem do defunto, né? Todo velório que eu vou, o pessoal elogia o defunto. Nunca esqueço uma história que eu ouvi do irmãozinho que morreu, que estava lá na capela sendo velado, e veio o vizinho e falou: ele era o melhor vizinho do mundo. Aí veio o outro: ele era o melhor amigo do mundo. Ele era o melhor isso, o melhor aquilo. Aí a mãe ficou preocupada, a esposa: filho, vai lá ver se é o seu pai mesmo. Estou achando que trocaram o cara. Sempre falando bem do defunto. Mas Acás morreu e eles não queriam enterrar ele junto com os reis, no cemitério dos reis, porque ele era um homem
Mas Ezequias, ele cresceu vendo tudo isso. Ele viu que o pai tinha deixado o reino falido, ele viu que o pai tinha deixado as famílias de Israel destruídas, ele viu que o pai tinha feito com que uma nação inteira se afastasse de Deus, um reino agora sem exército, sem dinheiro. E meus queridos, uma herança só é sua quando você aceita tomar posse dela. Sabia disso? Porque existe aquela história de doença hereditária. Ah, eu vou ter diabetes porque minha mãe, meus pais tiveram diabetes. Ah, eu devo morrer de câncer porque na minha família todo mundo morre de câncer. Sai pra lá, gente. Você toma posse desses negócios? Eu não pego isso não. Vai logo para diabetes. Diabetes, ó, racha fora daqui. Para começar, o nome já está todo errado, né? Diabetes. Câncer, vai para outro canto, aqui não. Uma herança só é sua se você decide tomar posse dela, não é verdade? Então você tem que dizer para os machucados, talvez alguém lhe criou um trauma na sua vida, uma ferida na sua alma. E meus queridos, tem gente que fica, colocaram, eu fui abusado, aí fica carregando o abuso, o trauma. Tem que mandar isso embora. Acha fora da minha vida, trauma, eu não quero saber disso não. Ezequias, ele olhou e disse, eu não quero isso na minha vida. Porque, meus queridos, a vida é como um eco. Se você não gosta do que você está ouvindo, é hora de você mudar o que você está gritando. Fala com quem está do seu lado. Se você não gosta do que você está ouvindo, está na hora de mudar o que você está gritando. Se você fala coisa ruim, você vai ouvir o quê? Coisa ruim. Eu tinha um colega meu que trabalhou comigo na Ana Cruz muitos anos. Ele xingava muito. De cada 10 palavras, 11 eram palavrões. E um dia ele chegou no trabalho mesmo, bravo, e ele começou a falar, por que aquela... Eu não posso falar os nomes que ele falou aqui, porque eu estava na igreja. Porque ele tinha um filho que chamava, acho que Leonardo. Por que aquela não sei o que do meu filho só xinga? Eu falei, rapaz, mas como vai ser diferente? Você só xinga ele, como é que ele vai fazer o quê? Ele vai xingar também, ele vai ser igual. Tudo é reflexo que você plantou. Então, como você está tratando a sua esposa em 2014, como você está tratando ela, vai ser assim que ela vai te tratar em 2015. Se você está sendo um cavalo, a sua esposa vai ser uma Amazonas para montar em você, né? Não é verdade? Ué. E se você é uma bruxa, seu marido vai ser um gnomo, né? Porque marido de bruxa é um gnomo. Então, como você é, as pessoas vão lhe tratar. Aquilo que você semeia, você colhe. Então, não tem como ser diferente, meus queridos. Não quero, se eu quero uma vida que não seja uma vida de derrota, de humilhação, eu tenho que fazer diferente. E uma coisa, vamos lá para a vida de Ezequias então. Quem quer mudar, não muda amanhã. Olha só como foi na vida de Ezequias. No primeiro mês, no primeiro ano de seu reinado, ou seja, no primeiro mês, primeiro ano, primeiro dia, o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Abriu as portas do templo, limpou o templo, restaurou o templo. Foi a primeira coisa que ele fez. Quem quer mudar, começa a mudar hoje. Nós estamos chegando perto do final do ano. Aí tem gente que está fazendo projeto. Não, porque o ano que vem eu vou ler um monte de livros. Aí já faz aquele monte de livros. O ano que vem eu vou fazer faculdade. Aí já começa a pensar nisso. O ano que vem eu vou depositar dinheiro, vou fazer uma poupança. O ano que vem eu vou emagrecer. O ano que vem, meus queridos, tem que começar hoje. A sua decisão, quem quer mudar, começa hoje. Ezequias precisava de dinheiro, o reino estava falindo, precisava de um exército, precisava de famílias restauradas, mas acima de tudo ele precisava de Deus. Ele entendeu que quem é o dono da prata e do ouro é quem? Hein? É Deus. A Bíblia diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus é o Senhor da guerra. Meus queridos, nós precisamos
precisamos de tantas coisas e nós acabamos mudando o foco daquilo que importa. Se você levar Deus para a sua vida, Ele traz o resto. O que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Mas o que nós fazemos? Nós buscamos as demais coisas para depois buscar Deus. Não, Senhor, quando eu estiver bem, eu vou te buscar. Preste atenção. Nos primeiros dias, Ele abre as portas da casa de Deus. Onde é a casa de Deus hoje? É aqui? A casa de Deus sou eu. Eu sou a casa de Deus. Porque Jesus disse que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem, mas Ele habita onde? Em nós. Deus busca verdadeiros adoradores. O altar onde o fogo queima é a minha vida e a sua vida. É onde Deus realmente se agrada, é em nós. E o que Ezequias fez? Ele reabre a casa de Deus. Ele tira a sujeira, o pecado, as mazelas. Jovem, vocês estão cheios de hormônios. Quando nós nos convertemos, eu falo porque eu sou jovem. Ah, por que vocês viram? Eu sou jovem mesmo. Você tem que pensar que você é jovem. Se você não pensar, você envelhece, rapaz. Quando você se converte, o hormônio não se converte, não. Eu nunca vi o hormônio da paz do Senhor. Não conheço o hormônio que faz isso, não. Você vai namorar, o hormônio está ali, ó. Pega. O hormônio está doidinho. Mas você tem que decidir o quê? Você tem que decidir que Deus, Ele fica chateado quando você faz sexo antes do casamento e quando não faz no casamento. Ele fica chateado. Alguém disse, é verdade. Então, meus queridos, você tem que remover o que anda trazendo sujeira. Tem gente que não pode usar a internet. Tem crente que vai para cristão que vai para as páginas pornográficas. Então, corta a internet, limpa a internet da sua vida. Se o problema é a língua, ou seja, pastor, eu tenho um problema com fofoca, morde a língua. Cuidado para não morrer quando morder a língua dele. Mas você tem que cortar tudo aquilo que te traz impureza por dentro de Deus, que é a sua vida. Não faça concessão para o pecado. Deus, Ele quer liberar bênção sobre a sua vida. Deus quer liberar bênção sobre a sua casa. Deus, Ele quer liberar toda sorte de bênção sobre você. Mas para isso, primeiro, você tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe o que acontece? O pecado, ele é gostoso. O efeito inicial do pecado é gostoso. É igual adoçante, né? Começa doce e no final está amargo. O começo do pecado é gostoso. Se pecado fosse igual fazer exame de endoscopia, ninguém pecava. Pecava fazendo exame de endoscopia. Mas o pecado é bom. É igual aquela história, não é verdade? É bom, eu gosto, mas eu não posso. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava comendo uma pizza, e eu pedi uma Coca-Cola, ele falou, rapaz, não vou tomar Coca-Cola, mas por que você gosta? Gosto, é muito bom, mas eu não posso tomar Coca-Cola. É assim que funciona. Nem tudo eu posso fazer, nem tudo me convém. José, quando foi para o Egito como escravo, estava na casa de Potifar. Gente, a mulher de Potifar não era feia, não. Porque a mulher de general devia ser uma, como dizem os jovens, uma cavala. Era bonita, não é verdade? E ele pensou, eu gosto, mas eu não posso. Eu quero, eu gosto, mas eu não posso. Porque eu não quero desagradar a Deus. É assim que funciona. Se eu quero realmente agradar a Deus, se eu quero me afastar do pecado, eu tenho que fazer isso. Ezequias, ele restabelece o culto. O que estava sujo agora está limpo. Faltava dinheiro, famílias com problema, faltava um exército, mas tinha a presença de Deus. E onde Deus está, tudo vai dar certo. Você crê nisso? Onde Deus está, tudo vai dar certo. Porque aonde Deus está, as bênçãos começam a vir. Outra coisa que ele faz, você vai continuar depois vendo o texto do capítulo 29,
ele restaura a Páscoa do Senhor, ele celebra a Páscoa. O que representa quando nós celebramos a ceia? A ceia nós participamos do pão e do vinho, que nos lembra que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e que o sacrifício da cruz é suficiente para perdoar toda uma sorte de pecados. A cruz nos lembra que tudo que estava sobre nós está agora sobre a cruz, sobre Jesus. A cruz nos lembra que as nossas feridas foram saradas em Cristo Jesus. A cruz nos lembra que Jesus nos torna cidadãos dos céus. A cruz nos faz lembrar que tudo que pedimos no nome de Jesus, crendo, nós receberíamos. Então, quando nós celebramos a ceia, todo primeiro domingo do mês, nós estamos passando essa mensagem para a igreja. Olha, Jesus morreu, mas ressuscitou, Ele está vivo e Ele intercede por nós. E agora, quando Ele restaura, Ele celebra a Páscoa, sabe o que Ele queria mostrar? O que Deus tinha feito? O que fez com que a Páscoa fosse comemorada? A Páscoa, ela lembra a saída do Egito. Deus enviou 10 pragas, Deus fez sinais maravilhosos, Deus libertou o povo do maior exército da época, que era o exército egípcio. Deus fez com que o povo saísse com riqueza do Egito. Deus fez com que o povo passasse a pé seco pelo mar vermelho. Isso tudo a Páscoa traz à memória. A Páscoa fala sobre o que Deus tinha feito, os milagres do Egito. Meus queridos, quando Davi chegou diante de Saul, eu estava lendo esse texto hoje lá em casa. Davi, ele chega no acampamento do jumentinho, levando pão, levando leite, e aí está aquele alvoroço no acampamento dos israelitas, porque os filisteus do outro lado estavam com Golias. Golias, um homem de 3,10 metros ou 3,20 metros, um duelista, um homem que, acostumado a matar, quase matou a mãe no parto, né? Um cara desse tamanho deve ter nascido um bebê de 7 quilos, um duelista. E Davi chega no acampamento, está aquele alvoroço, e ele pergunta: o que está acontecendo? Ó, falaram que quem matar o tal do Golias vai ganhar a filha do rei. Gente, filha do rei, em todo filme que a gente vê é bonita, né? Você gostou, né? Vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto, já é uma maravilha, né? Imagina, família comerciante, coisa maravilhosa, vai pagar imposto e vai ter privilégios. Aí Davi perguntou: o que vai ganhar mesmo? E aí chegou a conversa, né, até o Saul: mas você traz esse menino aqui. Aí Saul, querendo tirar dele a ideia, ele falou: meu filho, você toca toda noite para mim dormir. Não inventaram ainda diazepam e gadernal para mim tomar antes de dormir. Se você morre, quem vai tocar? Desiste dessa ideia de tentar enfrentar Golias. Aí Saul esqueceu que Davi, ele se lembrava. Davi falou: rei, um dia apareceu um leão, eu estava cuidando das ovelhas, e o leão chegou para pegar as ovelhas, e eu falei: rapaz, não vem não que eu vou te matar. O leão não acreditou, eu matei o leão. Apareceu um urso que não conhecia a história do leão, e eu falei: urso, eu já matei um leão, rapaz, daqui a pouco o Ibama me pega e matou o urso também. E nem o Golias sabia dessa história do leão e do urso, não. O Golias também tinha morrido de Davi. E aí o que aconteceu? Davi, ele enfrenta o Golias, porque ele tinha na memória fresca que o Deus que ajudou ele a derrubar o leão, a matar o urso, estava com ele. Quantas vezes nós esquecemos disso, né? Quantas provas nós passamos, chegamos até aqui, aí chega um Goliazinho ali na frente, nós esquecemos do leão e do urso que nós matamos lá atrás. Quantas vezes nós esquecemos do que Deus já fez na nossa vida, e nós trememos diante do primeiro problema que aparece. Por isso que a Páscoa traz para nós, trouxe para o povo a lembrança daquilo que Deus está conosco. O Deus de Israel ainda está vivo. E Ele chama todo mundo para celebrar a Páscoa. E quando Ele faz isso, se você ler o texto, você vai ver algo interessante. Ele faz oferta. Gente, vamos ofertar. Que coisa, né? O povo estava pobre, sem dinheiro, mas Ezequias ainda pede para o povo dar dinheiro. Princípio. Deus aqui
quem que precisa do nosso dinheiro e não tem como gastar o nosso dinheiro? É o lapeta. Estava até brincando com os meninos hoje. Pastor, mas lapeta? Você está com a língua presa? Não, porque esse negócio de capeta não, né? É lapeta. Nada de capeta, é lapeta. É ele que não tem onde gastar o dinheiro, porque o diabo, ele quer a sua honra, o diabo quer ver você de cabeça baixa. E tem crente que quando o carro da Excelsior entra na rua dele, ele treme de medo. Vamos cortar aqui a luz. O diabo quer envergonhar, mas Deus quer nos mostrar que Ele é o dono da prata e do ouro, que Ele é o dono do dinheiro, que Ele é o dono de todas as coisas. Nós temos que aprender que a fidelidade, ela precede ao dinheiro. Se você tem expectativa na sua vida financeira, primeiro você tem que ofertar. Não tem como. Foi o que Deus fez aqui, Ezequias fez. Primeiro oferta, depois eu vou dar prosperidade. Oferta você tem que dar coração feliz, dar sorrindo, porque se o coração estiver triste, dá não. Diz que você pode vir chorando, que a Bíblia não fala nada com relação a isso, mas a oferta tem que ser um coração alegre. Tem gente que administra tão mal que o diabo não precisa nem mexer na sua vida financeira, né? Eu nunca me esqueço, pastor amigo meu contando a história, dizendo que o irmãozinho chegou para ele e falou: pastor, o diabo está acabando com a minha vida financeira. Chegou a conta do Mastercard, o diabo está acabando comigo. Aí o pastor falou: rapaz, traz a fatura no culto que eu vou começar, eu vou pagar aquilo que o diabo comprou. Vela preta, galinha preta, vinho estragado, osso. Ah, pastor, mas o diabo vai comprar isso. O que o diabo vai comprar? Às vezes nós somos os culpados daquilo que nós estamos passando, e nós culpamos o diabo. Tem gente que até o diabo está querendo aprender com ele, né? Como destruir a vida financeira. Mas aqui, meus queridos, ele abre as portas, estabelece o culto, faz a Páscoa. Aí, vamos lá para o capítulo 32, para você ver o que Deus começa a fazer, restaurando a vida financeira deles. Agora, vem um grande exército contra eles. Capítulo 32, de 1 a 8. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, repita comigo: fidelidade. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro reforço da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças, muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Presta atenção nisso, igreja: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando, está deixando vocês morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou dos altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém:
vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? Meus queridos, aqui o rei começa a desafiar. E ele fala: quem é o seu Deus? Quem são vocês? Eu sou o maior de todos. Mas a Bíblia diz no versículo 20, capítulo 32, aqui Ezequias chama Isaías para orar. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E olha só o que Deus fez. E o Senhor enviou um anjo. Um com Deus é a maioria, dois com Deus é covardia. Não é verdade? E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e os oficiais do acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Meus queridos, quando você começa a orar, Deus começa a movimentar a terra. Quando você começa a clamar, Deus começa a movimentar os céus. Os anjos começam a vir em seu favor. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. O profeta Eliseu, ele estava encurralado, e o seu jovem acompanhante diz o seguinte: nós estamos sem saída, sitiados. E o profeta ora e fala: Senhor, abre os olhos do moço. E quando aquele jovem teve a visão espiritual aberta, ele viu um exército de anjos ao redor. Meus queridos, se você está com Deus, você é a maioria. Você não precisa de mais nada além de Deus. Talvez você fale: mas pastor, como é que eu vou orar? O que é oração, pastor? Às vezes tem gente que fica preocupado, chega na igreja e vê gente orando, e aquelas orações desse Senhor e eterno Deus, benigno Deus, que as tuas misericórdias e os teus beneplácitos, e a pessoa: meu Deus. Não estou dizendo que você tem que ser um pouco ignorante, mas falar com Deus é você chegar e falar: Senhor, o negócio está em casa, está difícil. Aquele marido que eu arranjei uma mala sem alça, aquela esposa, se o Senhor não mandar fogo, meu filho, Senhor, o Senhor tem que dar um jeito nele, Senhor. Senhor, estou precisando de ajuda financeira. Oração é isso, gente. A Bíblia diz que Deus é Pai. Como é que um pai conversa com o filho? Como é que um filho conversa com o pai? Quem é pai aqui sabe. Imagina o Dário, tem um casal de filhos. Por enquanto, né, Dário? Está orando. Aí a filha do Dário chega e fala: Senhor, meu pai, exaltado Pai, o Senhor poderia me dar um dinheiro para mim poder ir tomar um sorvete? Ele ia ficar meio assustado, né? Mas ela chega assim, com voz de gato, me ama: pai, dá um dinheiro. Aí quebra o coração do cara, o cara bota a mão no bolso e já sai os escorpiões todos, porque é pai. Se não deu dinheiro, dá para eu tomar um sorvete hoje aí, né? Deus é assim, gente. Deus está com muitas bênçãos para te dar, e Ele quer lhe dar as bênçãos. Mas tem gente que não recebe porque não vai lá, e demora tanto tempo para ir que vai igual mendigo, né? Só vai quando está precisando demais. Você tem que pensar com Deus todo dia. Senhor, que dia maravilhoso que o Senhor fez, o Senhor caprichou, hein? Olha que sol lindo, que lua maravilhosa, Senhor, que água saborosa. Senhor, o dia hoje, ó, só é 10. Meus queridos, quando você começa a elogiar a Deus, Deus vai se inclinando para você. Às vezes você nem pede e já está te dando as coisas. Agora, quem só reclama: nossa, que sol quente, hein? Se está chovendo, está ruim. Se está com sol, não está bom. Está tudo ruim. Deus fez tudo para você desfrutar e aproveitar. E quando nós desfrutamos as coisas, nós fazemos o quê? Nós agradecemos. Você já parou para pensar que
todo mês tem fruta diferente, a estação de frutas diferentes. É Deus, com sabores diferentes, vitaminas diferentes, flores com tons diferentes. Gente, eu sou apaixonado por planta. Eu paro para olhar quando as minhas flores, quando as minhas plantas soltam flores. Tiro foto, olho. Deus fez. Tem gente que pisa na flor ainda, né? Não olha, não admira a criação de Deus. Como Deus é maravilhoso. E meus queridos, quando você começa a clamar, Deus manda um anjo só. Talvez no seu caso, meio anjo resolveria o seu problema. Se você acredita que Deus vai dar ordem aos anjos a seu respeito, você vai ver o sobrenatural na sua vida. Às vezes nós saímos para viajar, aí o cara sofre um acidente, o carro capota, bate, ele sai todo arrebentado e fala: Deus me deu livramento. Deu não. Sabe o que é livramento? É quando você vai e volta, não acontece nada. Isso é livramento. Por isso, quando eu vou viajar, eu falo: Senhor, bota um anjo em cada pneu, anjo bom mesmo. Já bota um na frente para abrir o caminho, e põe um atrás para não deixar ninguém bater. É por isso que eu vou sempre alguma coisa. Posso falar tudo não, senão os meninos vão copiar. Mas Deus vai guardando, Ele vai te livrando de todo mal, vai dar ordem a teu respeito. Para a gente caminhar para o final, existem 2 dias de nossa vida que nós não podemos fazer nada: o ontem e o amanhã. Nós não podemos fazer nada com relação ao ontem e ao amanhã. Por isso é que Deus, Ele quer decidir a nossa vida agora. Não é verdade? Ezequias, ele tomou uma decisão tão simples. Ele limpou o templo, ele restaurou a casa de Deus. Ainda faltava um exército, faltava famílias restauradas, faltava dinheiro, faltava saúde. Mas quando você restaura a casa, quando você busca primeiro o reino, as outras coisas acompanham. É a matemática de Deus. Quando você traz Deus para o seu lado, todas as outras coisas vão dar certo. Começamos pela casa. E Deus nessa noite Ele quer colocar a sua casa em ordem. Porque hoje Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Ele habita em nós. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Como é que está o teu? Como é que está a sua vida espiritual? Jesus é Senhor da sua vida? Ou Ele é alguém que você conhece? Ezequias, ele destruiu todos os altares e disse: só existe um altar. É aqui. É aqui que Deus é adorado. Meus queridos, só há espaço para Deus nas nossas vidas. Não há espaço para mais nada nas nossas vidas além de Deus. E Deus, Ele quer fazer algo tão grande na nossa vida. As bênçãos do Senhor, elas estão prontas para nos acompanhar. Paz, alegria. A paz é algo tão fantástico. Tem pessoas que têm tanto e não têm paz. Gastam toda a vida para amealhar riquezas e não conseguem guardar. Depois gastam elas para conseguir saúde. Agora a paz é o que Deus faz quando está na nossa vida. Deus quer habitar no templo que é a sua vida. E nessa noite Ele te convida para abrir a porta do seu coração. Eu queria orar por você que nessa noite entendeu que precisa restaurar o templo e quer entregar a vida para Jesus. Você que quer fazer isso nessa noite, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Você que quer entregar a vida para Jesus, Deus te abençoe, meu jovem, mas quem nessa noite quer fazer isso, é uma decisão. Como eu disse, tudo é uma decisão. É simples, eu decido. Eu não posso decidir por ninguém. Você decide. É o seu passo. Você quer tomar essa decisão nessa noite? Pastor, eu não quero ser membro dessa igreja. Eu não estou chamando para ser membro dessa igreja, porque a igreja é onde nós nos reunimos.
depois você vê onde você quer seguir. Agora a decisão é: eu quero Jesus na minha vida. Posso ficar de pé? Você quer fazer isso nessa noite? Quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite. Você que já fez isso, vem aqui. Quem levantou a mão, vem. E quem ainda não levantou a mão e quer tomar essa decisão, vem aqui na frente. Não tem vergonha não. Não precisa ter medo não. Praticamente todo mundo que está aqui já fez isso um dia. Eu fiz isso um dia. Jesus quer ver decisão na vida das pessoas. A decisão é importante. Cadê os líderes de célula? Vem aqui. Os líderes de célula para abraçar esses jovens que tomaram essa decisão. E você quer fazer isso? Vem, segue o seu lugar, vem. Enquanto nós cantamos esse cântico, restaurar o tempo. Foi a primeira decisão. Primeira coisa que Ezequias fez. E é o que Deus quer de nós nessa noite. Vamos adorar a Deus? Enquanto adoramos, se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falaram em ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Vamos orar. Se você quiser tomar essa decisão, fala com Jesus. Fala: Jesus, eu quero que você venha morar no meu coração. Eu quero restaurar o Deus, a casa de Deus. Senhor, nós queremos agora, Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, restaura a casa. Vem fazer morada nas nossas vidas. Vem tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Vem restaurar, ó Pai. Vem fazer morada em nossas vidas. Meu Pai, nós queremos